Ei pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Maísa Barbosa, esse é o canal Trama Literária e no vídeo de hoje a gente tem muitas indicações de leitura para a gente ler no Kindle Unlimited. Agora no começo de setembro, no dia 2 de setembro, o Kindle Unlimited está fazendo 10 anos de existência e 10 anos ofertando livros para a gente ler virtualmente, seja no Kindle ou em diferentes espaços, no celular, no computador, a gente pode ler em vários dispositivos e por meio de uma assinatura mensal a gente tem acesso a muitos livros para a gente ler gratuitamente. A gente tem muitos livros bons para a gente ler gratuitamente. E hoje eu vou indicar 10 aí para, se você se interessar, colocar aí na sua lista de leitura. Se você está chegando por aqui, por esse vídeo, não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações, curtir o vídeo, indicar o canal aí para quem gosta de literatura. Bem, eu gosto muito de ler no Kindle. Leio muito mais no Kindle do que livros físicos, pela praticidade. Enfim, é muito mais prático ler no Kindle. E acabo que leio, então, muito mais no Kindle do que livros físicos, até pela questão de ser mais barato. A gente sabe que ultimamente o livro tá um pouco caro, que o preço tá um pouco salgado, ainda mais para quem compra regularmente, então comprar no Kindle acaba sendo uma opção muito mais barata, muito mais acessível. E dentro dessa possibilidade, a gente consegue ler alguns livros gratuitamente, porque quando a gente assina o Kindle Unlimited, a gente consegue disponibilizar de um acervo de 20 livros para a gente ficar na nossa biblioteca, para a gente ler gratuitamente, alguns livros que oferecem, obviamente, essa opção, e aí depois que a gente chega nesses 20 livros, a gente consegue deixar um e pegar outro, a gente pode ir revezando esses 20 livros, só não pode ultrapassar a quantidade de 20 livros para ficar ali gratuito na nossa biblioteca. Hoje eu vou falar aqui de algumas escolhas, de algumas leituras que eu gosto muito e que estão disponíveis no Kindle Unlimited. Inclusive, muitos desses eu li gratuitamente. E a gente vai então para 10 dicas de leituras, 10 dicas de livro que a gente pode ler aí dentro dessa opção. Se você tem dicas de livros que você goste, deixa aqui também nos comentários para a gente conversando. E eu já começo, obviamente, com Clarice Lispector. Eu começo com Perto do Coração Selvagem, que é um livro da Clarice que eu gosto muito. É o primeiro romance que ela publicou ali em 1944, primeiro romance que ela publica, e a Clarice, e é um romance que ela publicou muito nova. Apesar disso, é um romance que ela já demonstra muita maturidade na escrita, que ela já consegue construir personagens muito complexas, e Perto do Coração Selvagem, assim, é um livro muito gostoso e muito bom de ler, porque é difícil a gente pegar livros que tenham essa complexidade de personagens complexos no sentido de sejam ambivalentes, sejam questionáveis, sejam complexos como o ser humano é complexo. E a Clarice consegue compor personagens dessa maneira, e aqui em Perto do Coração Selvagem a gente tem uma protagonista que é perfeita para quem gosta desse tipo de livro. O protagonista é Joana, que é uma mulher que já está ali na sua idade adulta e que vai contar sobre a sua vida, vai contar seja sobre a sua infância com seu pai, vai contar de momentos bons e ruins da sua fase de crescimento, enquanto ela estava crescendo, e que vai, enfim, chegar na idade adulta e que vai trazendo várias rememorações que a gente vai entendendo como essa mulher extremamente complexa se forma, como foi sua vida para que ela chegasse na Joana que a gente tem ali no momento presente da narrativa. Ela não teve a sua mãe durante a sua infância, então sua principal referência durante o seu crescimento, de fato, foi o seu pai. Depois de um tempo, ela fica órfã, ela fica sem seu pai também, vai morar com os tios. Na casa dos tios, ela vai perceber um ambiente completamente diferente da casa dela, no modo de funcionamento, das pessoas, e ela fica um pouco incomodada com a hipocrisia, com a maneira deles conduzirem algumas discussões, o modo como eles existiam, muitas coisas na casa dos tios dela incomoda a Joana, e até que um dia, meio que no momento precisando de adrenalina, a Joana rouba um livro, e aí ela vai provocar uma série de rebeliões ali na sua família, porque a tia dela fica muito indignada, como assim, que absurdo, e a tia dela fala uma palavra que marca ela profundamente, que a tia dela chama ela de víbora, porque a tia dela não percebe ela tão arrependida como ela deveria estar pelo roubo do livro. Como a tia não percebe um autoflagelo por parte dela, a tia vai chamá-la de víbora, como se ela fosse uma pessoa com uma tendência para o mal. E a Joana, ela
não nega isso. Ela compra essa fala da tia dela e ela vai se assumir como uma mulher que é uma víbora. Ela vai se colocar como uma víbora e, inclusive, depois em vários outros momentos da vida dela, no casamento caótico, nas outras relações que ela tem, ela vai se colocar como uma víbora porque essa fala da tia dela é como se fosse uma marca que fosse existir para sempre, como se ela fosse ser sempre essa pessoa com tendência para o mal. Então isso de personagens complexos que a Clarice compõe e que mostra pra gente é justamente nesse aspecto, assim, o que é, qual que é a diferença entre um monstro e entre um ser humano, qual que é a diferença entre uma pessoa que permite acolher, inclusive, a sua face negativa e por que essa pessoa ela vai ser vista com olhos tão cruéis, enquanto que a maioria das pessoas, na verdade, está somente tentando fingir que não tem uma parte ruim, que ela só tem uma parte boa, apesar de isso não ser, obviamente, verdadeiro. E aí Joana caminha meio que como essa marca, como se essa fala da tia fosse uma marca sobre ela, que ela não nega, mas que necessariamente é algo pelo qual ela reflete a sua vida. Em diversos momentos da sua vida, isso vai reverberar para ela como um momento de indagação de si própria. Quem é ela? Se ela é ruim, se ela é boa, se ela é uma víbora, se ela é um ser humano, quem ela é. E o livro, então, vai permitir que a gente acompanhe uma personagem extremamente complexa e que foi escrita por uma mulher extremamente jovem. Também tenho que indicar Mrs. Dalloway, da Virginia Woolf. Para quem gosta de Clarice Lispector, elas têm uma escrita parecida. Inclusive, a Clarice ela era bastante incomodada, porque perguntava-se para ela sobre o quanto a Virginia Woolf tinha influenciado na escrita dela, e ela não gostava muito dessas comparações, ela não gostava muito de parece que obrigatoriamente você tem que dizer qual é a tua referência, em qual fonte que você bebe, especialmente com escritoras mulheres, né? Então a gente tem aqui uma escritora grandiosa, então pra gente ter essa escritora muito grandiosa, ela precisa meio que assumir quem que foi a influência dela. E como a Clarice, ela era muito incomodada em relação a isso era um ponto que geralmente a incomodava nas entrevistas, isso de ficar comparando a escrita dela com a escrita de outra escritora. Mas de qualquer maneira, os temas são similares, há algumas questões no modo como elas escrevem são similares, então se você gosta da Clarice, você vai gostar de Virginia Woolf. Aqui em Mrs. Dalloway a gente tem uma mulher ali, um livro escrito em 1925, então no momento ali em que a Inglaterra estava passando por muitas mudanças, e aqui a gente vai ter uma mulher que está organizando uma festa, então é uma mulher ali com grana, uma mulher da elite que está organizando uma festa, e a organização dessa festa permite ela reorganizar uma série de memórias em relação à própria vida, então é como se aquele evento permitisse ela pensar em o que aconteceu na vida dela até agora. É um livro que eu tenho muito carinho, porque é um livro que eu conheci a partir de um filme chamado As Horas, que é um filme composto de uma maneira muito interessante, porque ele vai contar a história da Virginia Woolf ao mesmo tempo em que conta a história da Mrs. Dalloway. Então é como se fosse um livro que fosse para diferentes cenas, que contasse várias histórias em paralelo, né? E a Virginia Woolf, a história da Mrs. Dalloway e a história de uma mulher mais contemporânea. Então o filme ele vai passeando por essas três mulheres e mostrando ali como a gente tem o contraponto dessa mulher mais contemporânea, em que aspectos houve mudanças e em que aspectos não houve mudança na trajetória das mulheres, no direito das mulheres, nos problemas relacionados à questão dos relacionamentos e a questão dos casamentos. Então, Mrs. Dalloway é esse livro que me levou para conhecer um pouco mais dessa escritora e que eu conheci por meio desse filme que eu gosto muito, que chama As Horas. Mas Mrs. Dalloway, no caso, tá de graça pra gente ler ali no Kindle Unlimited, então deixo muito a dica, porque é um livro que permite a gente conseguir pensar diversos aspectos necessários para a gente pensar sobre a condição das mulheres no início do século XX. Terceira indicação, O Retrato de Dorian Gray, que é um livro que eu gosto muito também, escrito em 1890, foi publicado ali em 1890 por Oscar Wilde, e que conta uma história muito, muito, muito interessante de um sujeito que é do Dorian Gray, que é um sujeito que é um bom vivant, um homem que gosta de viver bem, que gosta de ter dinheiro, que gosta da condição que o dinheiro possa lhe oferecer e que é muito bonito. A gente sabe que ele é muito bonito, essa talvez seja a principal referência dele ali no livro. Ele é tão bonito a ponto disso provocar
relação meio que uma relação complexa com os amigos, de eu quero dominar esse homem ao mesmo tempo que eu tenho um pouco de medo dele e um pouco de inveja. Então é uma relação muito complexa que as pessoas têm com esse homem que é extremamente bonito. Tem um grande amigo, um sujeito meio apaixonado por ele, e esse amigo um dia pinta um quadro dele, um retrato dele, e quando ele vê o quadro, e o Dorian Gray não é nem um pouco humilde, ele sabe que ele é bonito, quando ele vê o quadro ele fica incomodado, porque ele começa a se lamentar pelo fato de que é muito injusto um cara tão bonito quanto ele envelhecer, não é mesmo? Como assim esse homem vai perder essa beleza? Isso é um desperdício. Então ele fica muito incomodado com o fato de que ele vai envelhecer, a ponto de fazer um desejo, e esse desejo ser atendido, que é o fato de que ele nunca vai envelhecer. E aí aqui tem um spoiler, se não quiser spoiler, pula essa parte, mas a gente tem um desfecho muito interessante, que é ele vai se tornando um homem muito cruel. Dorian Gray ele vai se tornando um homem muito cruel ao longo da sua vida, tem várias decisões muito maldosas, e ele continua belo e lindo como sempre, não sabe muito bem por que ele não fica velho, por que ele não fica feio, mas ele vai ali existindo e sendo uma pessoa ruim, até que um dia, e aqui a gente já tem o final do livro, até que um dia ele vai e tira a capa que tá na frente do seu retrato, não era um retrato que ficava exposto, ele tira a capa que fica na frente do retrato e ele vê que o retrato tá horrível, como se tivesse não só ficado feio, porque não é sobre isso o livro, mas como se o quadro tivesse dado conta de absorver toda a podridão do caráter dele, todo o caráter dele de uma pessoa extremamente cruel. Então o livro ele é mais sobre essa mudança que opera ali no quadro em relação ao Dorian Gray, como ele vai se tornando enquanto sujeito, do que necessariamente em relação ao aspecto físico, que é necessariamente o aspecto menos importante de todas essas mudanças. E o retrato de Dorian Gray ele se caracteriza por ter sido um livro muito polêmico, que chocou a sociedade inglesa na época, porque é escrito aí no final do século XIX, tem uma série de insinuações homossexuais, tem uma série de insinuações da podridão dessa elite, e que está revelado ali. E ele foi tão polêmico que as primeiras edições que saíram eram edições muito alteradas, muito corrigidas, algumas partes eram recortadas ali. É só mais recentemente que chega, ainda mais aqui no Brasil, é só recentemente que chega uma edição sem cortes e sem censura e que permite de fato a gente entender do que o Oscar Wilde estava falando. Também tem muitos bons livros nacionais no Kindle Unlimited, então já vou deixar uma sequência de 3 livros aí, que é Triste Fim de Policarpo Quaresma, do Lima Barreto, Helena, do Machado de Assis, e Água Viva, outro da Clarice Lispector. Literatura clássica, os primeiros mais antigos, Água Viva um pouco mais recente. 3 livros com características diferentes, mas que permite a gente ter aí uma visão ampla do que é a literatura nacional. Em Triste Fim de Policarpo Quaresma, a gente tem um nacionalista apaixonado pelo Brasil, talvez o único ser extremamente patriótico que a gente não odeie, que é o Policarpo Quaresma. E o Policarpo Quaresma, ele gosta tanto do Brasil, ele ama tanto o Brasil, que ele vai ter uma série de ideias, ele vai ter uma série de sugestões, ele tem um cargo público importante que permite ele fazer algumas sugestões de mudança, mas ele quer fazer coisas como implementar o Tupi-Guarani como língua oficial para que a gente pare de falar a língua portuguesa, adquirir uma série de costumes dos povos indígenas, porque esses são os povos originários, então eles de fato são brasileiros, então a gente tem que agir e ter uma cultura daquela maneira. Ele compra depois um sítio que ele quer cultivar só por meio de ferramentas e por meio de técnicas naturais, ele não quer usar nenhum tipo de veneno, e aí o seu sítio vai se deteriorando por causa da formiga. Então esse sujeito aí, extremamente nacionalista, consegue implementando uma série de coisas, mas que não vão dando certo, obviamente, e esse sujeito vai ser considerado louco, porque tudo que ele quer fazer, ou tudo que ele quer implementar é revolucionário demais, assim. A gente tem um sujeito aí que vai se abatendo conforme vai percebendo que as pessoas não compram os seus projetos, as pessoas não são tão nacionalistas quanto ele, mas de fato ele só é um apaixonado pelo Brasil. Depois a gente tem Helena, que é o livro mais romântico do Machado de Assis, é um dos primeiros livros que ele escreve, e apesar de ser romântico, já tem ali uma série de características do Machado, como ironia, como denúncia,
denúncia ao estilo de vida e às contradições das classes mais elevadas. Então ele vai falar muito sobre isso aqui nesse livro, e a gente tem uma história muito complexa de uma família que se constrói de uma maneira bastante torta, assim, mas que vai ter o amor aí como grande ponto de encontro, e por isso o livro ele fica muito triste pro final, assim, porque a gente se apega de fato com as personagens, que são muito boas, que são muito amorosas, e que em algum momento muitas coisas vão dando errado e a gente vai ficando de fato meio triste, pesaroso por causa da história dessa protagonista, por causa da Helena, que é uma mulher excelente, extremamente bonita, como toda boa protagonista de livros românticos, e que acaba sofrendo uma série de problemas ali, que sofre com uma série de coisas, mas que por ser essa mulher extremamente boa, extremamente solícita, muito amorosa, tem um final aí que dá uma tristeza muito grande pelo modo como a história dela acaba se desenvolvendo. Para leitores mais avançados de Clarice Lispector, indico Água Viva, que é talvez um dos seus projetos literários mais complexos, escrito já em 1973, e que leva as características da escrita da Clarice Lispector, como a questão do fluxo de consciência, do monólogo interior, da desestruturação do texto, à máxima, assim. Então, Água Viva, a gente tem um romance que não é um romance, a gente tem uma narrativa que não é uma narrativa, a gente tem muito monólogo interior, muito fluxo de consciência, a gente tem muito os temas que são importantes para ela, principalmente a questão da liberdade, da condição da mulher, que também acaba aparecendo. Então a gente tem um livro muito bonito, mas é um livro que eu geralmente aconselho as pessoas lerem quando já tem uma certa intimidade com os contos, com as crônicas, com outros livros que vieram antes, até porque a Clarice tem uma característica que eu gosto muito nos textos dela, que é meio que como se ela estivesse verticalizando um projeto literário, assim. Então, quando a gente lê Perto do Coração Selvagem, que foi o primeiro que eu indiquei, a gente percebe elementos que estão em Água Viva, que foi um livro escrito bastante tempo depois, mas que ao mesmo tempo mantém essas características de maneira muito aprofundada. Então, eu acho que é interessante fazer essa sequência aí. Vou ler uns contos, vou ler umas crônicas, vou ler os primeiros romances, aí a gente vai para Água Viva, porque senão é perigoso meio que acontecer aquilo que acontece, não raro, com leitores de Clarice Lispector, de tomar um susto, tomar uma paulada muito grande assim inicialmente, porque o livro de fato é um livro complexo, um livro para ler devagar, um livro para ler com tempo, para ir aproveitando cada texto para que se chegue no final aí com uma leitura que foi de fato produtiva. Na leva de livros mais gostosinhos para começar a ler, indico Flores para Algernon, que é um livro que ele é muito emocional, pega num aspecto muito de sensações e de emoções, e que talvez para quem esteja começando a iniciar uma vida leitora, ou para quem talvez esteja saindo de uma ressaca literária, seja uma boa indicação. Não é um livro muito complexo, é um livro previsível em alguns aspectos, mas ele é um livro interessante porque ele tem ali bons elementos literários e que também tem um personagem que é complexo e que faz com que a gente tenha empatia por ele. Eu acho que quando a gente está começando a se aprofundar no mundo dos livros, quando a gente está tentando ter mais prática de leitura aí, ou quando a gente já está um tempo meio com dificuldade de pegar um livro mais emocional, um livro que faça com que a gente tenha muita empatia pelo protagonista, é sempre mais interessante. Em Flores para Algernon, a gente tem um sujeito que tem um tipo de deficiência que não se fala muito sobre, porque esse não é o foco, mas de qualquer maneira ele tem muita dificuldade para aprendizado. Em algum momento ele vai ser convidado para participar de uma cirurgia experimental para poder desenvolver o cérebro dele. Então é uma cirurgia experimental, ninguém sabe muito o que pode acontecer. E aí ele vai acontecer dele ficar extremamente inteligente. Só que ele não fica só mais inteligente, ele vai ficar muito inteligente. É como se a capacidade do cérebro dele fosse expandida de uma maneira gigantesca e que em algum momento ele vai ter questões para lidar com isso. Então esse sujeito, no começo da infância,
que sofria muito bullying, inclusive dos amigos, ele vai entender de repente por que ele sofria bullying. Então ele vai ter questões psicológicas com isso, ele vai ter questões de como que ele é agora e como que ele tá agora, que também é um sujeito que não se encaixa, e ao mesmo tempo de um sujeito que se percebe agora como mais inteligente do que todo mundo ao redor dele. Enfim, tem um monte de coisa que essa cirurgia vai fazer com que ele sofra e que na maior parte das vezes vai ser mais negativa do que positiva e que faz com que o Algernon tenha que tomar uma decisão muito importante. Outra indicação de um livro romântico, de um autor não tão romântico, assim como Machado de Assis, a gente tem Noites Brancas, do Fyodor Dostoiévski, que Noites Brancas também é um dos primeiros livros do Dostoiévski, assim, e que também tem como característica ser um livro aí com as características do romantismo. Aqui a gente tem um sujeito que se apaixona de repente por uma mulher, que faz com que ele fique muito abalado pela condição dela, muito envolvido com a condição dela. Ela tem uma série de problemas, uma série de dificuldades e uma série de questões familiares, e ela também é uma mulher muito bonita, muito boa, que faz com que esse sujeito vá sentir empatia por ela num nível que vai fazer com que esse amor que ele vai desenvolver seja meio que paralelo a isso, assim. Ao mesmo tempo que ele tem empatia, ao mesmo tempo que ele sente pena, ele também ama essa mulher e se dispõe a ajudar ela e a cuidar dela e casar com ela, enfim. Quando tudo parece que tá tudo muito bem resolvido, aparece um ex-namorado dessa mulher que vai dar uma abalada aí nessa relação, que vai dar uma desestruturada nessa relação. E Noites Brancas, apesar de ser um livro muito romântico, no sentido de conter elementos do romantismo, apesar dele ser um livro muito romântico, ele conta e com um final que deixa a gente meio de boca aberta e meio sem esperar, e é um livro muito bom por isso, assim, pelo final completamente imprevisível que a gente vai ter. Para quem gosta de poesia, fazer só a indicação rapidinha, porque poesia é meio difícil a gente fazer um resumo do livro. A gente tem livro do Desassossego e poesias do Fernando Pessoa. Fernando Pessoa, a gente conhece poesias dele soltas, né? E a gente vê poesias soltas, mas para quem gosta de ler poesia no livro e ler o livro todo de poesia, tem aí poesia também. Não é muito a minha prática. Eu geralmente, quando quero ler Fernando Pessoa, eu vou lá e pego poesias do Fernando Pessoa e leio poesias soltas do Fernando Pessoa. Tem muitos sites disso hoje em dia, né? Que compilam poesias por autores, assim. Então, uma do Manuel Bandeira, do Carlos Drummond, do Fernando Pessoa. Então, eu gosto mais de ler nessa estrutura. Agora, se o seu caso eu gosto de pegar um livro de poesia e ler o livro todo de poesia, tem livro do Desassossego e poesias do Fernando Pessoa. Também vou indicar livro que eu não li, mas que é um livro que eu fiquei muito curiosa com a sinopse. Já baixei para eu ler pelos próximos dias e que é um tipo de livro que eu gosto, um livro que chama Depois de Auschwitz, que é um livro no qual a protagonista, Eva, uma adolescente, ela é enviada para Auschwitz e que ela vai contar depois, é um livro no qual ela conta as suas próprias experiências e a sua dor, a sua angústia e o que ela viu e as coisas que ela viveu ali dentro daquele espaço. Então é um livro de uma sobrevivente de Auschwitz e que vai mostrar pra gente os efeitos dessa história. Eu acho extremamente necessário tipos de livro que fazem esse tipo de relato. Apesar de não ser um tipo de literatura que a gente consegue consumir continuamente, porque é sofrido, eu acho que rememorar momentos históricos violentos é sempre fundamental, justamente porque rememorar a história ajuda a gente a não repeti-la no momento presente. Então, quando a gente volta para esse tipo de leitura, a gente tem uma dimensão não só dos fatos históricos, não só de números, não só de dados, mas a gente tem uma dimensão pessoal do sofrimento e isso ajuda a gente a perceber as coisas de uma outra perspectiva. E para finalizar, tem indicação dos meus livros que também estão no Kindle Unlimited, que é Políticas Públicas para a Leitura no Brasil e Escritoras Brasileiras e a Literatura Juvenil, Tensões e Representações de Gênero. O primeiro, Políticas Públicas para a Leitura e a Literatura no Brasil, é uma pesquisa que eu fiz ao longo de muitos anos, assim, que apresenta um panorama bem completinho da história das políticas públicas de leitura aqui no Brasil e escritoras brasileiras
e a literatura juvenil, tensões e representações de gênero. É um livro no qual eu faço análises de livros juvenis escritos no período de redemocratização no Brasil e que vai mostrar, enfim, sobre esse momento ali na década de 80, final da década de 80, que vai mostrar como que essas escritoras se formaram num momento histórico muito particular. Vou deixar o link de todas as indicações aqui nos comentários. Espero ouvir também as indicações de vocês, quais são os seus preferidos no Kindle Unlimited. Até mais!